Olá pessoal, oba caras, boa gente boa, aqui é o Igor e eu quero vir dar um aviso. Esta entrevista de hoje foi gravada com um programa que nós não usamos habitualmente, então por isso várias coisas ficaram fora do habitual. Como a gente ficando perdido em alguns momentos e até o áudio sendo bem inferior. Mas a entrevista tá legal e editor, solta logo isso daí, caramba, tá esperando o quê, pô? Oba, caras! Ou melhor, boa gente boa! Estamos começando mais um Bar do Podcast às 8 horas da noite, religiosamente. Sou Igor Borges e junto comigo estão El Chavo Arachan. Boa noite, Brasil! É um orgulho entrevistar um dos maiores nomes da dublagem brasileira, que é o Machadão! Vamos que vamos, e tem o dedo! Luiz Pancada! Oi, amigos, um prazer estar aqui. Essa entrevista de hoje promete, eu estou muito ansioso e é isso aí. Douglas Reis! Olá, meus amigos, Igor, Arachan, etc. Nelson Machado, que milagre vocês por aqui. Vamos fazer essa entrevista. Lucas de Brito tá aqui, se apresente. Tudo bom, Nelson? Eu sou o Lucas, também participo aí do podcast, também a gente faz um aí. Prazerzão estar aqui conversando contigo. E Alexandre Vasconcelos. É um prazer, mais uma vez, estar participando aqui do podcast. E, mais uma vez, com a honra aí de entrevistar o Nelson Machado, né? Eu lembro que a última vez foi lá em 2014, no Chaves Cast. Então é isso aí, bora pro podcast. É isso aí, e hoje, como já disseram, estamos com ele, que é além da voz do Kiko. Estamos com o ator, o dublador, o diretor de dublagem, o escritor, o compositor, o locutor, o palestrante, o youtuber, o Nelson Machado. Rapaz, agora até fiquei cansado de tanta coisa. Legal, boa noite pra todo mundo. Galera grande tá aí, hein? Beleza? Primeiramente, no assunto de Chaves, né? Chaves, vamos falar sobre a dublagem da Maga, né? Onde você fez a voz de todos os personagens do Carlos Villagrán, além de traduzir e dirigir boa parte dos episódios, né? Uma parte. Uma partezinha, né? Eu queria começar perguntando que, primeiramente, nós fãs damos meio como certo que houve 4 períodos de dublagem dos episódios, em 84, em 88, em 90 e em 92. Pois nesses 4 períodos estrearam lotes na TV com diferentes características na dublagem da Maga. Agora eu queria saber qual lembrança você tem dos lotes e dos anos que eles foram dublados. Rapaz, como é que é? Fala os lotes de novo aí, fala os anos. Os anos de 1984, 1988, 90 e 92. Não. 84 sim. Finalzinho de 83, o ano de 84 inteiro e parte de 85, nós dublamos praticamente tudo que tá no ar. Esses outros períodos aí, não tinha Carlos Villagrán, então eu não tenho a menor ideia, eu não tava lá. Mas você lembra de dublar o Kiko na Marshmello, já na época da Marshmello? Sim, mas aí não é tantos anos depois, é em seguida. A TVS fechou, parou a dublagem e na semana seguinte a gente tava na Marshmello dublando. Mas então, alguém quer fazer uma pergunta sobre a Maga? Bem, Nelson, eu sou um grande admirador da obra de Roberto Gomes Bolaños, ao português, e queria saber que você considera importante para o sucesso da dublagem Maga. Ao que eu atribuo o sucesso da dublagem? É isso que você quer saber? Sim. Sim, atribuo a vocês. Vocês eram crianças, assistiam e gostavam, porque eram crianças, e aí cresceram e querem ouvir o que ouviam quando eram crianças. Então continuam querendo ouvir a mesma coisa que ouviam lá. Por isso o sucesso. É isso aí, mas alguém quer fazer alguma pergunta relacionada à dublagem Maga? Nelson, eu queria saber com você como é que era o processo de tradução da série, porque você foi um dos tradutores também e diretores de alguns episódios, né?
Rapaz, aquele tempo eram outros tempos, né? Mas o processo, de verdade, ele pouco mudou. A maneira de fazer o trabalho mudou muito pouco. Desde a AIC até os dias de hoje, o processo mudou pouco. A diferença, assim, na AIC, muito antes da Maga, né? Muito antes de Chaves e tal, a gente trabalhava com projetores, com celuloide, então as pessoas só tinham a empresa para trabalhar. Ninguém tinha um projetor de 16mm em casa, então não tinha como levar trabalho para casa, então as pessoas faziam na empresa. Sim. Quando virou pro vídeo, né, as cópias em uma TIC que podiam ser copiadas em VHS, a partir daí as pessoas levavam as fitas para casa e faziam a tradução em casa. De lá para cá, hoje em dia não tem mais fita, a gente baixa o arquivo e faz a tradução em casa do mesmo jeito. O processo é sempre o mesmo, desde aquele tempo até hoje é da mesma forma. Você leva o vídeo, você leva... às vezes, quando tem um texto original, você leva o texto original e faz a tradução a partir dali. No caso do Chaves, não havia um texto original, era só de ouvido mesmo. Era só com as fitas. E o processo assim, de adaptação também... O processo de adaptação é uma coisa muito pessoal, muito individual, não existe assim uma norma, uma regra, né? Cada tradutor faz as coisas de um jeito, às vezes há uma unificação no estúdio quando há um diretor só cuidando de um trabalho, aí ele dá uma unificada em algumas coisas, um tradutor faz de um jeito, outro faz de outro, e ele bota todas as coisas do mesmo jeito. Mas no caso do Chaves não tinha muita coisa para variar, né? Mesmo quando outros tradutores faziam, não era só eu, tinha muita gente traduzindo Chaves, eram muitos episódios. Sim, sim. Então era evidente quando ele dizia cállate, que me desesperas, todo mundo já sabia que era para escrever cálice, você me deixa louco. Ninguém tinha dúvida disso, né? Os bordões estavam definidos já, né? A mim não me tinha nem paciência, e aí ninguém tem paciência comigo, já sabia o que era para fazer isso, né? Né? Pois é. Isso, pois é, mira-lo-é, olha ele, todo mundo já sabia isso, né? Então, mesmo que não viesse escrito, o dublador já sabia isso dentro do estúdio, sozinho, né? Uma das coisas que eu acho fantástica da dublagem da Maga, principalmente nessa parte de tradução e adaptação, se dá, por exemplo, em episódios da Escolinha. Cara, vocês fizeram um episódio sobre a história do México virar sobre a história do Brasil, sabe? Isso pra mim é sensacional. É porque não tinha alternativa, né? Essa coisa de Escolinha, esse estilo de humor de Escolinha, ele é muito, muito, muito antigo, né? Há quem diga que ele foi criado no Brasil, eu não tenho certeza disso, mas há quem diga isso. Só que, já na década de 30, em 1930, já se fazia Escolinha no Brasil, em rádio. Já existia o programa de Escolinha em rádio. Depois Chico Anísio fez, o professor Raimundo, ainda em rádio, não existia televisão, e Chico Anísio já fazia o professor Raimundo em rádio. E aí veio milhares de outras escolinhas, veio Escolinha do Burraldo, Escolinha do Golias, Escolinha do Sidney Magal, pelo amor de Deus, tinha Escolinha. E aí apareceu a Escolinha do Chaves, e a gente viu que era exatamente o mesmo esquema. Como é o esquema de Escolinha? O professor faz uma pergunta e o aluno responde uma barbaridade. Uma coisa que não tem sentido, ou uma coisa que não é a resposta. Mas ela só tem graça, qualquer piada de Escolinha, só tem graça baseado no fato de que o público sabe a resposta certa. Porque não tem graça. E é brincar. Como foi também é muito específico, né? Assim, como foi? Por que motivo Dom Pedro deu o grito do Ipiranga? Porque ele pisou numa taturana e ela queimou o pé dele. Por quê? Porque você sabe o que é o grito do Ipiranga. Porque você sabe quem é Dom Pedro, senão não tem graça. Então, a Escolinha, da maneira como ela era, com a história do México, não teria o menor sentido no Brasil. Não ia... As respostas erradas não iam surtir o menor efeito. Então, elas tinham que ser adaptadas para coisas do Brasil, né? Queria fazer uma pergunta sobre a tradução, que você falou dos bordões bem específicos, né? O cálice, o pois é. Você sabe quem foi o responsável por criar parte desses bordões específicos, assim, na tradução? É assim, de uma certa forma, todos nós. Cada um, né, deu lá sua contribuição no começo da coisa. Mas de verdade, para ser bem honesto,
quem criou esses bordões foi Roberto Gomes Bolanhos, porque eles são tradução praticamente literal. Sim. Foi errado da minha parte falar. Mas alguém quer fazer uma última pergunta sobre a dublagem maga? Ô Nelson, como foi que tu entrou? Como foi que tu foi convidado para poder participar da dublagem maga? Né? Como foi esse convite? E em que foi que tu se baseou assim para fazer a voz do Pico? Né? Se foi algum personagem ou se foi inspirado no próprio original? Como é que foi isso aí? Bom, primeiro, essa linguagem, eu sei, vocês têm essa impressão de grandes projetos e grandes coisas anteriores, né, pensadas, estudadas. Não existe convite para dublagem. A dublagem, você está em casa, o telefone toca, o cara diz assim, você tem uma escala amanhã de manhã. Ah, tá bom, eu vou. E descubro lá o que é para fazer. É assim que é dublagem. Qualquer dublagem, a vida inteira. Não existem projetos e convites. Existe a escala e marca um horário com você. Então, foi assim que eu fui fazer Chaves pela primeira vez. Quanto ao timbre, o tipo de voz, aí tem o Gastaldi. Porque era uma série, era uma coisa completamente desconhecida para nós não tínhamos a menor ideia do que era aquilo, ninguém sabia o que era aquilo. Tinha lá meia dúzia de episódios para dublar que foram colocados dentro de uma grade de trabalho de estúdio de dublagem, e a gente foi fazer. Aí quando eu vi um camarada de 1,90 m de altura, vestido de marinheiro, fazendo gracinhas e caretas, não sei o que, sendo um menino de 8 anos de idade, eu falei, eu falei pro Gastaldi, como é que você quer isso? Você quer agudo, você quer grave, você quer mais um pouco mais bobo, ou quer uma coisinha assim, mais pro infantil? Ele falou, não, vai mais no agudo. Pronto, passamos a dublar assim e foi. Chaves no Brasil sempre foi, não só no Brasil, né, pelo SBT, mas pela própria Televisa, foi tratado bem bagunçado, né? Esse negócio da dublagem, de jogar... Eu não sei a Televisa, né? No Brasil, foi tratado meio assim no começo. Depois, ele explodiu, mas ele explodiu quase que imediatamente. Foi muito rápido. Ele fez um sucesso brutal. Não foi assim, passaram-se 20 anos e as pessoas... Não. Passaram-se 2 meses. Né? Tanto que assim, eles botaram lá meia dúzia de episódios para dublar, que era para ocupar estúdio. Botou aquilo no ar, aquilo virou uma febre, derrubaram os outros 400 episódios. Faz tudo, sai fazendo. Mas então, agora sobre o Gábia, né? Queria fazer uma pergunta que é assim. A Cecília Lemos, ela falou na entrevista que deu pra gente que ela estava muito empolgada com aquele trabalho todo, né? Voltar a dublar Chaves depois de tanto tempo. E por isso ela acha que o trabalho não ficou tão bom, né? Porque ela dublou super empolgada, né? E você também estava empolgado a dublar Chaves depois de tanto tempo? E você gostou do trabalho final? Eu tenho um problema que é muito sério. São 2 problemas. Um é a honestidade, né? Eu podia fazer o número do artista aqui e falar só coisas boas, mas também não são coisas ruins. A questão é que, assim, vocês têm uma empolgação e uma veneração por Chaves que eu só encontro na Sicília. Por quê? Vou te explicar por quê. Chaves, para vocês, tem cheiro, gosto, som e cor de infância. Para vocês, Chaves é uma coisa que leva de volta vocês para a infância. E eu vi Chaves pela primeira vez, eu tinha quase 30 anos e tinha 2 filhas. Não tem nada a ver com a minha infância. Então não tem essa empolgação que vocês têm. É um trabalho do qual eu gosto, que eu curto muito, eu me divirto, eu acho engraçado, mas não tem essa empolgação. Vou fazer. Não, é legal, vou fazer, é um trabalho bom. Que bom, eu podia estar fazendo um programa chato, um filme horroroso. Não, vou fazer um trabalho que é divertido, que é legal. Mas não tem a empolgação que vocês cobram que a gente tenha. Até para dublar filme horroroso é só um trabalho mesmo, né? Você entende, assim, essa história de só um trabalho também soa mal. Não é assim. É um trabalho, mas é um trabalho legal, é um trabalho divertido. No que não tem é essa empolgação e essa veneração que vocês têm, porque para vocês traz recordações da infância. Para mim, traz recordações da TVS. Não é a mesma coisa, entendeu? O Mário Vilela, falecido Mário Vilela, disse na época dos DVDs que era o único dublador que tinha auditório, porque os fãs ficava na porta do estúdio vendo ele dublar.
Era o Biel, o Oveia na época. Hã? Tinha uma galera grande lá. Tu também passou por isso? Não, o Vilela, isso era um bordão dele. Isso foi a vida inteira, desde 1969. Tudo nele começava com o único dublador que. Qualquer coisa. Era uma piada dele constante. Sou o único dublador que trabalha de paletó. Sou o único dublador que vem de manhã. Qualquer coisa ele dizia, o único dublador que. Então, isso não é uma declaração a ser levada oficialmente, era uma piada do Vilela. Porque, assim, o grupo que ficou acompanhando o trabalho no Gábia, ficou no Gábia, 24 horas por dia. Não teve um dublador que não tivesse aquele grupo em volta. Queria fazer uma questão, Nelson. Oi. Eu passei a minha infância assistindo todos os episódios clássicos da dublagem Gábia. Então... Clássicos da dublagem Gábia? Como assim? Desculpa, mas Gábia não tem nada de clássico. O que você sentiu a dublar o Kiko novamente na Gábia? No Gábia eu não acreditava muito, pra te falar a verdade. É assim, houve uma insistência para que eu fizesse e eu achava, não, que tinha que ser alguém mais jovem para fazer. Aí eu fui lá fazer e as pessoas gostaram. Eu falei, legal, vou ficar fazendo o resto da vida, tudo bem. Sim, depois veio a dublagem Rio Sound e você não aceitou o contrato com o SBT, depois veio a dublagem... Não, eu não aceitei contrato com o SBT, não. O SBT não aceitou contrato comigo, é diferente. Então o SBT não quis aceitar a sua oferta? Não houve nem oferta. A sua proposição? Não houve nada. O SBT ligou para mim e falou, tem um programa, tem uns episódios de Chaves para fazer. Primeiro foi com os desenhos, depois com outros episódios. Tem o trabalho de Chaves para fazer. Falei, legal, com quem que eu falo? Então, vamos... Onde vou para conversar sobre isso? Não, como assim conversar? Não tem conversa. É de tal forma e pronto. Falei, não, Chaves tem conversa, a gente vai bater um papo, vamos conversar. Não, se é para conversar, eu chamo outro. Eu falei, então legal, então chama outro. Paciência. E essa é uma coisa que a Amazonas não fez. A Amazonas foi muito decente, foi muito cordata, e a gente conversou e chegou num acordo razoável para os dois lados, e assim foi com a Som de Veracruz, a gente conversou com o Peterson foi muito razoável, e ninguém ficou insatisfeito. E lá no meio, no desenho, o SBT, não é que ninguém aceitou um acordo, ou uma negociação, ou um contrato, não houve conversa. Se você quer conversar, então a gente já chama outro. Eu falei, então tudo bem, porque sem conversar, não vou fazer. Então, a verdade, não houve conversa entre você e a outra editora? Nenhuma. Houve um telefonema e desligou, e no dia seguinte já estavam fazendo teste. É uma diferença muito grande entre o SBT e a Globo, né? A Globo, com o Multishow, teve um cuidado muito maior, não acha não, Léo? Foi, eu achei sim. Inclusive com a história que eu achei bem legal, achei bem decente, de usar as duas Chiquinhas, cada uma dentro do seu período. Também achei legal isso. Achei uma preocupação legal com o trabalho. Achei e além de você trouxeram de volta o Seidel também, que não tinha feito na Rio Sound também. Achei muito melhor. Sobre a Gábia, mais alguém quer fazer alguma pergunta sobre o Gábia? Porque eu queria saber como é que era pro Nelson dublar Chaves, né, depois de tantos anos vindo da Maga, sem a supervisão do Marcelo Gastaldi, sem ele lá. É terrível, eu já expliquei, eu vivo falando isso, vocês não devem me entrevistar. Fale sobre... Vocês não devem me entrevistar sobre Chaves, porque é sempre o desencanto para vocês. Não havia supervisão de Marcelo Gastaldi. O Gastaldi era a pessoa que a gente menos via naqueles estúdios. O Gastaldi dublava sozinho, nenhum diretor nunca dirigiu o Gastaldi, ele dublava sozinho no estúdio. Depois que todo mundo fazia, ele ia lá fazer a parte dele. Ele começou a direção dos primeiros, 10, 15 episódios. Depois o resto, o Seidel dirigiu, eu dirigi, o Osmiro dirigiu. Teve período que ninguém dirigiu, cada um ia lá e fazia a sua parte. O Gastaldi era a pessoa que a gente menos via. Ô, Nelson, e o Potiguar? Vocês dublavam sem diretor? O Potiguar, isso é uma coisa muito comum o tempo todo, desde a IC até hoje.
Principalmente em série, às vezes acontece, um diretor passa mal e precisa, sei lá, sair por um tempo, fica fora por 1 hora, vai até o pronto-socorro, ou alguém liga, ele tem que sair, o trabalho para? Não, o trabalho continua, depois o diretor vem e revisa, às vezes não revisa, porque dependendo de quem está no estúdio sabe o que está fazendo. E tu lembra, Nelson, de ter dublado na Maga um episódio onde a personagem que tu dublavas, Kiko, falava uma espécie de White Westinghouse, numa versão de... Tá entendendo tudo aí. Eu tô entendendo sim. Eu acho que ele pode lembrar. Gente, quando eu não entender, eu aviso, tá? Eu tô entendendo, sei qual é o episódio. Foi o episódio que mais deu encrenca no Gábia também. Ah, verdade. Esse foi dublado na Maga? Foi dublado na Maga e no Gábia. Não, eu sei que foi dublado na Maga pelo fato de ter dado uma baita confusão no Gábia por causa da dublagem que foi feita lá na TVS, entendeu? Uhum. Então eu sei que foi feito lá, eu sei que nós tínhamos feito. Mas você sabe disso. Mas no caso, a discussão que eu vi lá é porque no episódio a Pops falava sobre. Aí já não tinha mais o que no episódio. Não, esse episódio que ele tá falando. Esse episódio que ele tá falando de Westinghouse, não é o episódio do porquinho. Não é o episódio do porquinho na tela? É do porquinho. Passou. Então, é o episódio do porquinho na tela. É que tem uma versão com o Kiko e outra com a Pops. Ah, tá. Essa eu não sei. A Pops foi sempre exibida. Diferente dessa outra aí que. Essa realmente eu não sei. Eu sei a que eu fiz, porque onde não tem Kiko, eu não estava lá, então eu não tenho como dar nenhuma informação. Eu não tenho nem ideia. Agora eu queria partir para a parte do Akikiko, né? Que você dublou na Uniarte, né? Na você Uniarte, dirigiu. Foi. Você que dirigiu e traduziu, né? Os episódios? Foi. Ah, sim. Eu queria saber como é que aquele trabalho chegou até você e qual foi sua impressão sobre o seriado na hora de traduzir, dirigir, já que não era mesmo que a Vila e tal. O trabalho chegou através da Amazonas. Depois que a Amazonas fez a série Chaves, resolveu comprar a série do Kiko também. E aí me procurou para cuidar da série. Com relação à série em si, na verdade eu gosto dela. Não é porque é Kiko, não é porque sou eu, porque eu fiz 3 outras séries do Carlos Villagrán que eu acho péssimas, né? O Kiko Botones, o Ninho de Papel, aquelas coisas, eu acho horríveis. Tanto que a Bandeirantes exibiu uma vez e nunca mais, né? Aliás, não, eu queria saber como é que esses episódios na época da Band chegaram, quem comprou isso. Gastava. Foi porque o SBT não quis, né? Isso eu já não sei. Porque foi pra Band? Já expliquei, o dublador recebe um telefonema e vai no dia seguinte dublar. Ele não participa dessas coisas todas. É verdade. O Akikiko, eu acho a melhor série dele também. Eu achei boa a série, até porque ela é calcada no esquema do Chaves, né? Ela em seguida, o Villagrán saiu do Chaves e foi fazer a Kikiko. Então estava dentro daquele esquema mesmo. Pra falar a verdade, a primeira série... Na verdade foi 10 anos depois, quase. Sim, não importa. Importa que assim, é meio como se 10 anos depois o Dedé saísse dos Trapalhões e fosse fazer um programa, ele ia fazer Trapalhões, certo? Então, aquele Dedé e o Comando Maluco que teve no SBT. Não é o caso. Aquilo foi 30 anos depois, né? Aí é diferente. Mais ou menos. Mas eu queria perguntar que teve um episódio que, eu não sei se você deve lembrar, que o Kiko canta uma música aleatória no meio da cena e no lugar tu canta o tema do versão brasileira. Isso não é... Em qual programa? Em qual série? O Akikiko. No Akikiko é possível. No Akikiko é porque já existia o programa. Já tinha... Pode ser, eu realmente não lembro, mas pode ser. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Akikiko? Sobre o Akikiko ainda. Tem alguns DVDs do Akikiko que não foram lançados. Você sabe se alguma gravadora ficou com essas gravações? Tem alguma ideia? Não. Vou dizer de novo. O dublador não tem ideia de nada. O dublador sabe da escala dele. A gente não sabe quem comprou, quem vendeu, quantos episódios tem, o que foi produzido, por que não exibiram. A gente não tem essas informações, não tem nem acesso a essas informações.
Vocês têm mais acesso que nós. Que na capa dos DVDs, eu tinha uma coisa muito legal, que era destacando que tava com a sua voz e com a voz do Seidel, né, na capa do DVD. Isso foi exigência de vocês do estúdio ou Amazonas mesmo que quis fazer? Não foi exigência, não. Isso aí é uma decisão da Amazonas. Olha, então Amazonas, ó, um exemplo. Na verdade é uma esperteza que outros distribuidores poderiam aprender com eles. Uma distribuidora pequenininha que era a Amazonas, bem pequena mesmo, com pouco poder, mas um pouco mais espertos que a maioria das outras, porque assim, se lança a Kikiko, não é por ser eu, tá? Qualquer um de nós seria a mesma coisa, mas lança DVDs do Akikiko e bota na capa assim, com a voz de Lázaro Ramos, vocês iam comprar? Não. Entendeu? E isso, o distribuidor não percebe. O distribuidor não percebe que no Brasil, dubladores também são conhecidos. O público conhece a gente, conhece as vozes e gosta das vozes. E aí principalmente de séries mais famosas, né? Quando muda, perde todo sentido. Porque assim... muda uma voz, o mundo caiu pra quem assiste, né? Depois de tanto tempo acostumando com uma voz... Mas tem alguns casos que não tem jeito, né? No caso do Chaves, tem 4 mortos, então não tem como... Isso é verdade. Não tem como ter as mesmas vozes, porque morreram. Sim, Nelson, eu só acho errado trocar quando o dublador não é tá nativo. Aí eu acho errado. Foi com a SBT fez na Rio Sound com você e com o Sai. Aquilo eu achei um absurdo. Mas isso já tinha sido feito antes, né? Mas aí o SBT tipo na Gota Mágica já tinha... tão famoso, né? Na Gota Mágica já tinha sido feito. Na Gota Mágica, quando compraram, não sei quem comprou, não sei quem que mandou fazer, um outro programa... BKS, Chaves no CH na Gota Mágica foi o SBT mesmo que comprou, né? Não, porque aquilo foi exibido num canal paralelo, a IGNT, alguma coisa assim. Não é CNT. CNT. Depois me parece... Era da BKS. Vocês não querem me ouvir. Vocês querem me entrevistar, mas não querem me ouvir. É impressionante. Eu não consigo terminar uma frase. Então, aquilo foi dublado para esse canal, para CNT. Foi exibido lá, e aí depois o SBT comprou e mandou redublar tudo. Mandou refazer tudo. Eu não participei porque não tinha Carlos Villagrán naqueles programas, mas porque o que foi feito na Gota Mágica foi trocado todo mundo. Na Gota Mágica o SBT não fez na Rio Sound, né? Eles aproveitaram o SBT, na Gota Mágica eles aproveitaram todo mundo que estava disponível os seus personagens, menos o Mário Vilela, que ele não estava conseguindo mais fazer o personagem. Na Gota Mágica? Na Gota Mágica era não. Foi na BKS que trocaram todos, praticamente. Vocês estão enganados 2 vezes. Nunca teve dublagem de Chaves na BKS. Não aconteceu dublagem. Não, nada. Foi feito um show lá. Foi feito o áudio de um show na BKS. Só. O áudio de um show do pessoal que veio, acho que veio do México, não sei, mas que veio com um show com aqueles bonecos, com cabeça grande, aquele cabeção. Sobre a dublagem da Rio Sound... Não sei nada, eu não tava lá. Não, mas nem sobre a dublagem, é sobre a época que aconteceu aquele negócio que o SBT... Aquele rolo, né, do SBT, né? Foi. Mas é justamente sobre isso, do SBT. Você se mostrou na época muito insatisfeito, né, com tudo, já que com 28 anos de Chaves, né, na época, você não tinha recebido nada de direito pela dublagem, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, isso é lenda, isso é conversa de internet. Alguém inventa uma história e ela vira verdade. Não tem nada a ver com receber direitos. A história da dublagem para o SBT, depois do período da Maga, as duas coisas, tanto o desenho quanto o trabalho da Rio Sound, é essa que eu acabei de contar. Ligaram para mim e disseram, tem Chaves para dublar. Eu disse, vamos conversar então? Não, se tem que conversar, vou botar outro. E puseram outro. É só isso, não tem mais nenhum outro assunto. Não, as histórias ganharam corpo, ficaram gigantescas, mas elas não existem, são lenda de internet. Ah, sim.
Agora eu queria ir pra parte mais recente, né, da Ação de Veracruz e Unidub, né? Já que você fez na Unidub, né, para a Ação de Veracruz do Rio, que é a dublagem do Multishow, né? Eu queria perguntando sobre a direção. O Peterson Adriano vinha sempre a São Paulo te dirigir ou algumas vezes outras pessoas te dirigiam? Não. Peterson Adriano cuidou do trabalho todo. Ele cuidou do trabalho. Teve uma vez que ele não pôde vir a São Paulo e eu fiz alguns episódios sozinho, né? Não com outra pessoa. Eu fazendo, mas ele, em seguida, ele fez toda a revisão, mandou de volta algumas coisas que ele não gostou, refaz isso, refaz aquilo. Na verdade, ele cuidou do trabalho todo. Eu gostei muito de trabalhar com o Peterson. Foi muito legal trabalhar com ele. Ô, Nelson, você recebeu algum artigo de voz para comparar, para você fazer? Porque estava tão perfeito, todos os tipos, assim, quase nada, sabe? Você está dizendo que eu me imitei direitinho, é isso? Não, porque eu não fiz demais, cara. Tá dizendo que eu imitei a mim mesmo bem, é isso? Não, foi sensacional. Eu vi que eu ficava impressionado, porque parecia que você estava na Maga ainda. Ficou muito legal mesmo. O último episódio que você dublou, Nelson, foi um de 4 foi a 4ª parte de uma história que as 3 primeiras tinham sido dubladas na Maga e ficou igualzinho, cara. Ah, que bom. Cara, eu fiquei arrepiado. Eu falei, meu Deus, que perfeição é essa? Ainda bem. Pra você deve ser ótimo ouvir isso. Não, eu sempre tenho essa preocupação, porque afinal de contas, faz 35 anos, né? Então, né, eu tô com o dobro da idade que eu tinha quando eu fazia Chaves na TVS. Então, sempre tem a preocupação de atingir, de chegar, principalmente o Kiko, que é tudo muito agudo e muito gritado, né? O Kiko é daquele jeitinho, né? Porque o resto das coisas são mais fáceis, menos cansativas, né? Eu imagino que seja mesmo. Aqueles primeiros episódios que fica um pouco diferente, você faz de um jeito mais calmo, né? Eu reparei isso também. Aqueles primeiros episódios que você dublou na época da Imperatriz agora? Isso eu não tenho noção disso, não. Pode ter acontecido, sim, mas não tenho essa percepção. Ficou ótimo também. Assim, mas alguém sobre a dublagem do Multishow? Chegou a assistir algum episódio? Não vi ainda. Você, alguma palhinha do Daniel Miller? Você gostou do Daniel Miller? Eu ouvi ele bastante, porque quando eu estava gravando, ele já tinha gravado, e o áudio estava na sessão, né? Então, às vezes a gente ouve o que está gravado, e eu gostei bastante. Eu também gostei. Principalmente no Chapolin, né? Ele fez em tudo. Tinha horas que davam arrepio também. Todos vocês foram muito bem. Não, se você chegou a ouvir também o trabalho da Isaura, do Mauro Ramos. A Isaura eu não ouvi. O Mauro eu ouvi uma coisinha ou outra, umas 2, 3 frases, muito pouco. Não deu para avaliar. Mas acho que deve ter ficado bem legal. É um timbre bom pro Girafales. Mas a Isaura eu não ouvi. Mas imagino que tenha ficado ótimo, porque a Isaura é da mesma época da Helena, elas eram muito amigas, então ela deve ter feito um trabalho bem legal. Elas dublaram a mesma personagem na Feiticeira, né? Não, a Isaura não dublou a mesma personagem na Feiticeira, não. Quem? A Isaura não dublou a mesma personagem na Feiticeira, não. Quem fez a Endora foi a Helena Samari, antes da Helena... Eu não falo da Endora, a personagem que era a vizinha, a bisbilhoteira, né? Na 2ª temporada ela foi dublada pela Helena. Isso é uma coisa, né? Sobre Isaura. Que eu, nos poucos episódios que eu vi, ela ficou muito bem nas personagens da Angelines Fernandes. Eu imagino que sim. Você tem que assistir um dia desses. Eu imagino que sim. Primeiro porque a Isaura é uma grande, excelente, fantástica atriz. Uma fantástica dubladora. E tem essa coisa, a convivência dela uma vida inteira com a Helena, e trabalharam juntas muito tempo, isso facilita um pouco a vida, né? Na hora de substituir alguém. Eu ia só comentar que, na verdade, todos vocês mandaram muito bem nessa dublagem da Ação de Veracruz, tanto vocês como dubladores clássicos, quanto o Daniel Miller,
Me fugiu o nome agora. Berriel? Sabe? O Berriel também, tem o Mauro Ramos, a Isaura, o Marconato, etc, etc. Marconato ficou uma interpretação muito parecida com a do Silton, né? Ah, é? Uma frase Fala, eu não Nelson. ouvi. Não, o Godinez eu não ouvi. Eu ouvi bastante o Daniel e ouvi um pouquinho do Mauro. Os outros eu não tinha gravado ainda quando eu ia gravar. Bora pro off-topic agora, pra falar da dublagem em geral, né? É sobre a Capricórnio, né? Seu antigo estúdio. No caso, eu queria saber quando que você abriu esse estúdio, quais foram os principais produtos dublados lá e quando e por que fechou. Fiz umas 4 perguntas, basicamente. Mas é muito curto responder tudo isso, porque a Capricórnio teve vida curta, né? Então, a gente abriu em 1999. Ela durou até 2000 e fechou. Principais produtos, a gente fez Ursinho Paddington, a gente fez Shelby Woo, a gente fez uma série, um lote grande de longas metragens de animação japonesa, mas não filmes de heróis, eram filmes adultos, não hentai, filmes adultos assim, filmes sérios, filmes filmes policiais, Mas filmes dramas, alguns nem tão violentos, não, dramas mesmo, filmes bem sérios, Sim. só que em animação. Não com gente, né? A gente fez bastante coisa na Capricórnio, muitos longa-metragens que não eram assim famosos, né? Não eram blockbusters, mas séries, basicamente Ursinho Paddington, a Shelby Woo, que foi uma série grande, e tinha uma outra série japonesa. Fizemos o Babar na Capricórnio também. Bastante coisa, mas foi só um ano de existência. Ela não durou muito, não. E fechou, porque sei lá, não éramos bons empresários, nem eu, nem a Giza. Um desenho que eu sou apaixonado até hoje é o da Punk. O Glome, eu queria saber como você criou aquele Glome. Esse eu não criei, algum americano criou, porque era uma reprodução da voz original. Era uma tentativa de chegar o mais próximo possível do que estava no original. Eu achei que ficou melhor ainda. É porque em português você entende, né? É isso, verdade. Eu adorava aquele desenho. Também tem Chuck, né? Fez os 2 filmes, não foi? Eu fiz 3. São 3, né? Eu fiz 3. Eu fiz A Noiva, eu fiz O Filho e A Maldição. Você curtiu fazer o... É divertido. O Chuck é divertido, é legal. Dava um pouquinho de medo na gente, né? Mas é divertido também. Em vocês, em mim não dava não, eu me divertia. Certo, legal. Mais alguma pergunta? Vai pro próximo aí. Alexandre, fala aí. Questão da voz, né? Porque a gente sabe que a voz do Nelson está perfeita nos personagens, né? Isso, pelo menos na minha opinião, desde a Gábia, né? Depois, falando de pós-maga, né? Desde a Gábia, depois Rio Sound. Cara, Rio Sound não, perdão, Som de Veracruz. Eu entendi. Muito idêntico, manteve aquela voz. Eu queria saber se, assim, tem alguma técnica, teve algum cuidado com a voz ou não foi natural? Não, cuidado nenhum. Não tenho esse tipo de atividades, vamos dizer assim, essa coisa de fazer exercícios, de evitar gelado, não tenho, é só sorte mesmo. Tu ainda fuma Veja também, só. né? Bastante. Não recomendo, não indico, não façam, mas paciência. Mas alguém quer fazer... Assim, do meu filho é um vício. Eu vou perguntar pro Machadão. O que tu consideras... Por que as dublagens são... Os filmes, séries e tudo mais são redublados? E se você está a favor ou contra da redublagem? Aí você me põe... essa é uma pergunta que sempre me põe numa posição ruim, porque aí eu tenho... É uma posição dupla, né? A redublagem dá trabalho para dubladores, né? Gera renda para dubladores. Tem que dublar de novo, o dublador ganha para fazer isso. Então, como profissional, tem que refazer um filme? Vamos refazer, tudo bem. Como público, eu acho péssimo. Como público, eu detesto essa ideia. Eu acho que não devia ser feito. Eles deviam recuperar o áudio, deviam atualizar o áudio, mas a questão
é que a dublagem no Brasil é uma coisa muito baratinha. Então, recuperar o áudio sai mais caro que mandar dublar de novo. Nelson, você ficou muito surpreso quando soube que ainda tinha 150 episódios para vocês mudarem na Nação de Veracruz? Eu achei um número bem alto. Eu fiquei surpreso de terem comprado para fazer. Agora, o número, não... E não foram 150, foram 190. O número não me surpreendeu por causa do meu contato, um contato grande durante muito tempo. A gente fez contato uma vez para um evento e de lá para cá a gente ficou amigo pro resto da vida com o Gustavo Berriel, que é um fanático, né? Ele é um fã tão fanático que ele não sossegou enquanto não se tornou um dublador e entrou na série para dublar, né? Então ele sabe também, como todo fã, ele sabe também bastante a respeito da série. Então eu já tinha informação de que existiam uma quantidade próxima disso, de episódios que não tinha vindo para o Brasil. Eu sabia que existia isso, mas a surpresa foi o fato de terem trazido. E Nelson, uma curiosidade sobre Chaves é que de tudo que a Televisa vende, os episódios que ela pode vender pro Multishow comprou tudo que a Televisa tinha, né, para vender. De tudo, você é o único dublador que fez tudo do Carlos Villagrán no Chaves. Porque ainda tem 15 anos de programa Chespirito, que é a fase depois do Chaves, né? Que são os outros personagens. Tem coisa até pro Seidel, né? Pro Seu Madruga, né? Sim. Você foi o único dublador, basicamente, que dublou tudo. Que dublou do Kiko, claro que fui eu. Assim verdade, do Chaves, né? O Kiko é o único. Porque alguns morreram, né? E aí não tinha como eles dublarem. Os outros dubladores não têm oportunidade de dublar tudo porque os atores continuaram atuando nas fases que ainda não chegaram, entende? E os dubladores morreram. Aí não tinha como eles fazerem. Ou seja, dificilmente vai chegar mais coisa pra ti de Kiko. Acho. Se o Multishow comprar mais coisa, já é aquela fase que não tem mais Kiko, então... Isso, aí eu não vou ter a menor informação a respeito. Trabalho em relação a Chaves. Queria saber, depois da fala do beisebol, né, você fez 68? Nossa senhora! Quais foram os seus primeiros trabalhos? Você consegue lembrar na dublagem? Não, coisas muito pequenas, do mesmo tamanho do beisebol. Foram coisas muito sem expressão por um bom tempo. Todo dublador começa fazendo coisinhas completamente sem expressão. O beisebol ficou marcante porque foi a primeira, né? O resto não, aí já vira rotina. Primeiro personagem fixo, você consegue lembrar qual foi? Primeiro, eu tenho a impressão de que eu misturo um pouco épocas, mas eu acho que na TVS eu já estava dirigindo, então foi antes. Eu tenho a impressão que o meu primeiro fixo mesmo assim, que era meu, que eu fui escolhido para fazer, foi uma série chamada Dupla Genial. Era o Jeff Goldblum, na Alamo, que eu fiz o teste e ganhei o teste, né? Mas eu já tinha feito alguns personagens fixos na série Muppet. Mas aí era assim, substituindo alguém que fazia antes e que não estava mais lá, e aí eu passei a fazer. Teu primeiro personagem, assim, marcante foi o Kiko mesmo? Não, eu acho que foi o... Marcante para quem? Pro público. Pro público? Sim, sem dúvida. Para público foi. Depois veio o Darkwing Duck, né? Homem. Mas esse não é marcante para público. Tem pouca gente que sabe do Darkwing Duck. Darkwing Duck não fez um grande sucesso no Brasil. Eu gostava. Apesar de eu gostar demais, de eu achar uma pena ele não ter feito grande sucesso no Brasil. Era muito bom esse desenho e você mandou muito bem de novo. Agora, últimas perguntas aqui, temos só 5 minutos, né? Quem quer fazer mais uma? Eu falei que... Eu utilizei do Michael, né, Nelson? Que ficava perguntando do Potiguara. Foi eu que achei a foto do Potiguara. Ah, que legal! Rapaz. Nelson, sabe quando aquilo que tu vai no evento, o fulano fala, Nelson, faz aqui o Kiko falando tal frase,
Eu queria que você fizesse na sua voz mesmo, falando: Michael, eu ainda não tenho nenhuma foto do Potiguara Lopes. Não, você já fiz bastante no Papo com o Machado. Deixa ele em paz, coitado. Ele já consegui a foto, já mostrei a foto. Eu achei a foto, passei pro Nelson, ele Isso. reconheceu na foto que a legenda estava errada ainda por cima, né? É, tava fora da ordem, né? É. Alexandre, quer fazer uma última pergunta aí? Sobre o Discoteca do Kiko, né? Se Legal. teve aquela diferença, né? Tem aquela diferença entre dublar e cantar. Né? Eu queria saber do Nelson como foi, né, esse trabalho aí do Discoteca do Kiko. Se teve alguma dificuldade? Ou... Não, foi bem legal, foi tranquilo, não tive grandes problemas, não, foi bem fácil. O trabalho foi pra quem? Foi pra que gravadora? Foi pro SBT, alguma coisa do tipo? Não, foi pra Paradox, uma gravadora resolveu lançar um CD do Kiko, foi isso só. Não, nada de muito especial. Eles resolveram fazer um CD do Kiko, sei lá por quê. Me chamaram, me contrataram e eu fiz. Foi isso. Uhum. É porque, na verdade, o Carlos Villagrán lançou vários discos, né, no México, nos anos 70. E até que eu acho que o Discoteca do Kiko, ele foi uma versão do disco Fiesta com Kiko, né? Que Fiesta foi com Kiko, não é exatamente uma versão. Tem lá algumas músicas do Fiesta com Kiko, mas tem algumas músicas compostas por brasileiros. É que nem no próprio disco do Chaves que o Mário Lúcio fez, né? Tinha umas músicas que eram versões e outras que eles mesmos faziam, né? Isso, exatamente. Agora uma última pergunta, quem quer fazer? Leilão aqui, quem quer fazer a última pergunta? Eu vou fazer uma pergunta que um amigo meu pediu para fazer, que se você já aprendeu alguma lição dublando um filme. Várias, muitas, afinal são 50 anos de filmes, né? Então é muito difícil passar por todos sem guardar uma coisa ou outra. Mas acho que tem várias. Acho que a mais importante mesmo até já comentei sobre ela, acho que em vídeo, no Papo com o Machado, alguém já perguntou isso, que é do filme O Campo dos Sonhos. A frase, se você construir, ele virá. Eu acho que ela é uma realidade para a vida. Seja o que for seja o que for que você vai construir. Se você batalhar, se você fizer a base, a coisa que você quer vem. Essa é uma coisa que veio de um filme para mim, sim. Aquilo de quem colhe planta, né? Mais ou menos a mesma coisa. É o contrário a frase, mas tudo bem. Tudo bem. Depois... É que nem o Chapolin, né? É isso aí. A ideia é essa. Vou logo dando uns abraçaços para todos que participaram aqui hoje. Começando pelo Luiz Pancada. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com todos vocês e com o Nelson. E é isso aí, vamos que vamos. Lucas de Brito. Opa, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite e tudo isso. Foi muito bom poder participar desse papo com o Nelson. Infelizmente não deu tempo de eu perguntar só mais uma coisa, porque eu tive um problema aqui com o microfone. Mas se ele puder responder agora muito rápido. Pergunta. Eu só queria saber como é que foi você encontrar com o Carlos Villagrán no final dos anos 90 no programa do jogo, você conhecer ele. Perguntas que começam com como foi, é legal. É assim. Desde 60 até os dias de hoje. A resposta a essa pergunta Todo mundo foi sabe legal. que o Nelson adora essas perguntas. A resposta foi legal. Sabia. Ficou ansioso dessas coisas e tudo. Não. Mas esses programas, eles não são exatamente o que está na tela, né? O que está na tela vai o que está pronto. Antes daquele estar pronto, é um inferno um estúdio de televisão, de corre pra lá, corre pra cá, não fica aqui, vai mais pra lá, aqui, o microfone, põe o microfone, não, a hora que ele falar não sei o que, você, tá bom, fica aqui atrás, não dá tempo de você ficar ansioso com nada, você vai lá e faz. É igual do né? No seu caso faz muito bem, né? Sempre faz muito bem. Voltemos às despedidas. Alexandre Vasconcelos. Eu quero agradecer imensamente aí o Igor, né, pelo convite. O Nelson sabe que eu sou um fã dele. E eu queria também só finalizar aqui, parabenizar pelo trabalho que o Nelson
Participou com a direção do filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, que ficou, pra mim, sensacional. Escolha das vozes. Ah, muito enfim, obrigado. Eu tenho muito orgulho desse filme. Eu gosto muito de ter trabalhado nele. Nossa, sensacional. E no mais agradecer mesmo. Valeu. Valeu. Douglas Reis. Igor, antes que todo mundo vá embora, só tem uma coisinha pra falar pra você, particularmente para o Igor. Viu como dá pra gravar com Skype? Isso. Dá pra gravar. Ficou bem legal mesmo. Prefiro o Douglas Discord. Reis. Mas só vocês do Brasil preferem esse programa, mas ninguém usa. Eu hoje Na live de sexta eu vou perguntar pro Tonton se ele conhece o Discord. eu já confirmei com ele. Ele não conhece. Hoje, no decorrer do dia, eu consultei umas 4, 5 pessoas, todas na faixa entre 20 e 30 anos. Elas nunca ouviram falar em Discord e todas usam Skype. Se despede aí, Douglas. Ou seja, eles discordam mesmo, né? Tá bom, muito obrigado ao pessoal, muito obrigado ao Nelson. E até mais. Araxan? Araxan não deve estar ouvindo, mas obrigado, Araxan, pelo... Ele foi embora, me largou aqui falando sozinho, é isso? Ficou bravo comigo? Largou. Lá do Uruguai deve ter algum erro de conexão, mano. Jamais, por favor. Calma. Mas o Alexandre te agradeceu pela Paixão de Cristo, eu te agradeço pelo Zé Brasil. Esse é um trabalho bem divertido também. Muito bom. Te agradeço também. Agora aos ouvintes por ter ouvido, né? E um abraço especial e um muito obrigado a você, Nelson, por ter tido a paciência de falar conosco. Foi bem legal, foi bem divertido, foi agradável o papo, foi muito bom. Eu agradeço a vocês pela atenção e pela atenção em todas essas décadas, né? E pela atenção particular hoje, nesse papo aqui. Foi muito legal, obrigado mesmo. Falou, gente, até o próximo vídeo. Um beijaço! E tenho dito!